E se eu te disser que você só tem duas opções no mercado hoje para adquirir as melhores poedeiras? E isso é muito importante, porque a genética, a escolha da raça correta, faz toda a diferença no lucro da atividade, para você ter sucesso realmente com a sua criação. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou mostrar para você quais são as melhores opções no mercado. Eu vou desvendar aqui o que está por trás da engenharia genética das empresas de material genético para poedeiras, quais são as melhores galinhas poedeiras do mercado hoje. E você precisa ficar comigo até o final, porque eu vou dar a lista das melhores raças e, além disso, quais são os critérios que você deve levar em consideração para fazer a melhor escolha no seu caso. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor César. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores. E para a gente fazer essa discussão, antes de mais nada, é extremamente importante você ter em mente que precisa definir com exatidão o seu objetivo. Para escolher a melhor raça, a linhagem, a gente vai falar sobre isso aqui, você tem que definir claramente qual é o seu objetivo. O seu objetivo é produzir carne como um negócio, frango caipira para corte. O seu objetivo é ter raças ornamentais para vender frangas, para vender pintainhas, pintinhos. Qual é o seu objetivo? Se o seu objetivo for produzir ovos caipiras como um negócio, produzir comercialmente para o consumo esses ovos caipiras, você tem que acertar em toda uma escolha, um caminho a ser seguido para ter sucesso. E ele começa com a escolha da linhagem, com a escolha da genética. Se você não escolher a genética certa para o seu objetivo, você corre sério risco de ter prejuízo ao longo de todo o ciclo e não ter um negócio lucrativo. E a primeira coisa que a gente precisa entender de conceito é que no negócio de produção de ovos caipiras a gente trabalha com linhagens. Linhagens, elas são marcas comerciais, são híbridas, são aves híbridas. Isso é muito importante de entender. Muita gente pergunta, professor, qual é a melhor raça? Eu sempre falo, não são raças, são linhagens, são marcas comerciais. Essas marcas, elas são derivadas de raças puras. Só para a gente entender rapidinho, esse é um recorte de um guia de manejo da Lohmann, uma linhagem que a gente vai falar inclusive sobre ela. E é muito importante entender esse esquema, porque aqui ó, tem 4 raças puras que deram origem a essas linhas comerciais, que é a Lohmann no caso. As outras linhagens é a mesma coisa. Então você tem uma raça pura A, uma raça pura B, uma raça pura C e uma raça pura D. Aqui entra, por exemplo, a Rhodilã, a Rhodia, que muita gente conhece por esse nome. É uma raça pura. Pouca gente tem ela de fato. Todo mundo vê uma galinha marrom e fala que é a Rhodilã, é a Rhodia. Na verdade, cuidado, a maioria dos casos não é. A Rhodilã, a Rhodia, ela é uma raça pura que deu origem a todas as linhagens de ovos marrons praticamente. Mas ela é uma das raças puras. A gente tem aqui nesse exemplo 4 delas. Então vamos pensar que a Rhod, ela é a A. Só que tem a B, tem a C e tem a D. Então foram feitos cruzamentos entre raças puras para chegar nessas linhagens híbridas. Tem lá as etapas do cruzamento e aí a gente tem então galinhas híbridas. Então o primeiro ponto importante é saber que a gente não trabalha com raças puras, com raças na produção de ovos comerciais. Usamos linhagens, marcas comerciais. E o segundo ponto importante, eu já queria pedir para você se inscrever no nosso canal. Estamos atingindo a nossa meta de 100 mil inscritos e é muito importante que você ajude a escola, não custa nada, a atingir o nosso objetivo. É só apertar no botão de inscrever-se aqui, compartilhe esse vídeo nos grupos de avicultores, ele é muito importante para quem está começando no negócio ou para quem já está estruturado, saber essa diferença e escolher a melhor raça, a melhor linhagem, como vocês acabaram de ver. Eu vou dar uma lista aqui para vocês das melhores opções e vou mostrar um comparativo no final do vídeo como fazer a escolha adequada. Então já se inscreve, porque toda segunda e quinta, 8 horas da noite, a gente tem vídeo novo aqui. E você tá por dentro, vai ficar por dentro sempre das novidades do nosso mercado.
Agora, a outra coisa importante que eu queria chamar a atenção é que a escolha da linhagem, ela depende basicamente de alguns fatores. Então eu tenho que levar em consideração alguns quesitos para fazer a escolha melhor no meu caso. A primeira coisa importante é relacionada à pesquisa de mercado. Então você tem que identificar qual é a demanda do seu mercado consumidor, do seu nicho de mercado. A gente tem vídeos aqui sobre isso, é muito importante saber fazer uma pesquisa de mercado e identificar o que o seu mercado demanda com relação principalmente à cor da casca. Cor da casca está relacionado à linhagem, então você tem que fazer a escolha assertiva da galinha que vai produzir o ovo com a cor de casca que o seu mercado deseja. Então, antes de mais nada, para você escolher a linhagem que vai trabalhar, precisa saber a demanda, se o seu mercado aceita o ovo mais creme como caipira, ou tem que mesclar com azul, ou pode ser marrom com creme, ou só marrom funciona, ele é aceito como caipira. Isso você vai precisar identificar com o seu nicho, porque tem vários tipos de demandas em todo o Brasil, você tem que saber qual é a sua específica. Outro ponto, é claro, extremamente importante, é com relação ao desempenho dessa poedeira. Tem que ser aves eficientes no consumo de ração e na produtividade. E a lista que eu vou passar aqui para vocês, eu já adianto, trabalha com aves de alto desempenho, aves de alta performance. Então, praticamente uma lista toda são aves que têm um parâmetro muito próximo de desempenho. E vocês vão entender inclusive por quê. Mas esse é um ponto fundamental, porque tem linhagens disponíveis no mercado que são para dupla aptidão, que são de baixo desempenho, então cuidado para não fazer a escolha errada, porque vai comprometer todo o seu sistema e todo o lucro da atividade. Depois a gente tem que pensar na disponibilidade, esse é um fator muito importante. A maioria das linhagens que a gente trabalha, que eu vou mostrar aqui para vocês, você precisa adquirir mais de 1.000, então precisa fazer parcerias se você quer menos. Em outros casos, precisa ser registrado, tá regularizado perante a Defesa Agropecuária. Então, a disponibilidade é muito importante. Às vezes você quer uma linhagem, definiu a escolha, mas você não consegue comprar menos de 1.000, você não consegue comprar sem registro. Tudo isso vai influenciar na escolha. Ela não tem disponível na sua região com facilidade, a logística é muito complicada. Um outro ponto fundamental está relacionado a preço. A gente tem diferentes linhagens com diferentes valores, dependendo do distribuidor, dependendo da empresa, dependendo da quantidade. Então também é outro ponto que tem que ser levantado, o preço que você vai pagar nessas pintainhas. E, por fim, com relação ao planejamento. Aqui é muito importante, que link inclusive com o primeiro ponto. Você tem uma demanda de mercado, por exemplo, de ovos coloridos. Só que se você não souber fazer um planejamento a longo prazo, de sequenciamento de lotes, e escolher linhagens de alta performance, junto com linhagens que vão trazer a característica que o seu público deseja, é difícil fechar a conta como um negócio mesmo a longo prazo. Então tem que tomar muito cuidado com isso, pensar bastante no alojamento e no sequenciamento de lotes, pelo menos para os 5 anos seguintes. E aí sim fazer a escolha assertiva com relação ao seu caso em específico. E eu queria já pedir para vocês colocar aqui no comentário, antes de eu falar, agora a gente vai entrar na lista e vamos falar um pouquinho sobre as linhagens, as melhores poedeiras disponíveis no mercado hoje. Eu queria que você colocasse aqui para mim no comentário qual linhagem você trabalha, ou se você ainda não está na atividade, qual linhagem você pretende trabalhar e o porquê. É importante entender por que você está escolhendo essa linhagem. Antes de eu falar delas aqui, já deixa no comentário qual linhagem você trabalha e o porquê. Também não esquece de deixar um joinha no vídeo. Aqui na Escola de Avicultores é a lista de presença, então para você marcar presença aqui na escola, deixa o seu like, aperta no joinha e se inscreve no canal, não esquece. Agora avançando aqui, eu comecei esse vídeo falando que a gente só tem 2 opções no mercado de linhagens de alta performance. E você vai entender de uma vez por todas, esse vídeo é muito importante para você aprender de uma vez por todas, hoje em dia, como está se comportando
por trás aí, por pano de fundo, por trás das câmeras, o mercado de genética de poedeiras. E você vai entender porque nós só temos duas opções de escolha no Brasil de linhagens de alta performance. Antes de mais nada, lembra comigo o conceito de linhagens. A gente não trabalha com raça pura, com raças, são linhas, são marcas comerciais de empresas. E por que eu disse que a gente só tem duas opções? Porque a gente só tem duas empresas que fornecem as linhagens de alto desempenho no país. Uma delas é o Grupo EW e a outra é a Hendrix Genetics. Então todo o material genético que a gente tem disponível no mercado hoje de alta performance que a gente trabalha para a produção de ovos comerciais em sistemas caipiras, ele vem dessas duas fontes. Só tem duas opções. Ou ele vem da Hendrix Genetics ou ele vem do Grupo EW. São duas grandes corporações europeias. A Hendrix Genetics tem origem na Holanda. Claro que ela espalhou escritórios para todo mundo. Tem aqui no Brasil, no estado de São Paulo, aqui próximo a mim, tem um escritório da Hendrix. E o Grupo EW fez recentemente algumas aquisições. Então antes a gente tinha outra configuração. Se pegar vídeos mais antigos do canal, eu até falo de outras configurações do mercado de genética, que a partir de 2021, principalmente 2022, mudou. Então hoje, atualizando aqui esse mercado para vocês, a gente só tem essas duas opções, não tem para onde fugir. Ou você vai comprar do Grupo EW, ou você vai comprar da Hendrix Genetics. E agora eu vou fazer uma lista para vocês de 8 das principais linhagens das melhores marcas comerciais disponíveis no mercado hoje. E daqui a pouquinho, no final do vídeo, eu vou trazer o que você deve levar em consideração para fazer a escolha. É muito importante ficar comigo até o final, já que você chegou até aqui. E a Hendrix Genetics, eu vou dividir aqui a lista em 8 linhagens, 8 marcas, e são 4 para cada lado. 4 linhagens da Hendrix e 4 linhagens do Grupo EW. A Hendrix tem as principais linhagens que a gente trabalha, assim como o Grupo EW. Uma delas é a Bovans, então coloca aí na lista a Bovans, claro, Bovans Brown, porque a gente vai trabalhar com ovos de postura vermelha, de ovos vermelhos. Isso é outra coisa importante. As linhagens comerciais, não existe aquela coisa de linha Brau, raça Brau, linhagem Brau. Brau é marrom, Brau é a cor do ovo. Então dentro das linhagens você tem as linhas que botam ovos marrons, então a Bovans Brown, e você tem a Bovans White, que bota ovo branco. Então a Bovans é a primeira da nossa lista. Aqui eu não estou elencando em prioridade, tem que levar em consideração o que a gente viu e o que a gente vai ver no final. Mas é uma lista que não tem ordem aqui, mas a Bovans faz parte das 8 principais linhagens comerciais disponíveis hoje. Pouco usada em menor escala por conta daquelas questões de aquisição, mais usada em gaiola, mas é um exemplo, é uma da lista. A outra é a DeKalb, também da Hendrix. Então a Bovans é da Hendrix, a DeKalb é da Hendrix. A DeKalb já aparece um pouco mais em sistemas caipiras, livres de gaiolas, mas também ainda muito associado a sistemas convencionais de produção, galinhas em gaiolas. E é uma excelente linhagem de alto desempenho que se encaixa também nos sistemas que a gente trabalha, com área de pasto, com acesso à área externa. Agora a outra vocês conhecem provavelmente mais do que essas duas, que é a Hisex. A Hisex é uma linha comercial, é uma linhagem da Hendrix Genetics. Então é outra marca, a gente acabou de ver duas marcas, essa é a terceira. São coisas diferentes, são da mesma fonte que a Hendrix, mas são diferentes. A Hisex é uma linha de alto desempenho, alta performance, que se assemelha a essas que a gente acabou de ver em desempenho e é mais uma opção para o avicultor adquirir. Lembrando também que ela bota ovos marrons, é mais comum em sistemas convencionais de gaiolas, mas está aparecendo, já aparece bastante em sistemas livres de gaiolas e sistemas caipiras. E a outra, a última da Hendrix que eu queria chamar a atenção, ela tem outras marcas. Eu estou trabalhando com 4 principais que a gente mais conhece, mais vai ver aí no mercado que a gente trabalha. A Isabral.
A Isa provavelmente é a mais conhecida de vocês da Hendrix Genetics. Quem trabalha com produção de ovos ou quem mora aí na roça, no sítio, já deve ter ouvido falar da Isa. A Isabral é uma linha comercial da Hendrix. Ela tem um guia de manejo interessante que é para sistemas alternativos, que é focado no nosso trabalho com acesso à área externa, com galinhas soltas, criadas fora das gaiolas, e ela é uma potência também, é uma excelente linhagem de alta performance, que é vinculada à grande corporação holandesa Hendrix Genetics. Então a Hendrix é dona dessas 4 linhas, e 2 delas são mais conhecidas, que é a Hisex e a Isa. Agora avançando aqui para nossa lista, eu falei de 4 linhagens da Hendrix, eu vou falar de 4 linhagens do grupo EW. Então o EW, o grupo EW, que é a sigla de um nome alemão, grupo EW é da Alemanha, por isso que eu falei que são 2 europeias, uma da Holanda e outra da Alemanha, que também tem pulverizações em todo o mundo. Só que o grupo EW também é dono do resto das linhagens. Então, uma quantidade de linhagens de alta performance está na mão da Hendrix e a outra quantidade de linhagens de alta performance está no grupo EW. São grandes corporações que vêm há muitos anos fazendo melhoramento genético. A Hendrix é de 1930 e tantos, se não me engano. Então, são muitos anos, imagina, com muito trabalho de engenharia genética, muito engenheiro genético trabalhando 24 horas para o melhoramento dessas linhagens, por isso que elas são o que são hoje. E o grupo EW, ele é dono da HIN, por exemplo, uma linhagem que está sendo bastante usada em sistemas caipiras, tem alunos nossos usando, é uma excelente linhagem de alta performance, mas também muito vinculada à gaiola. A maior parte da HIN é alojada em sistemas convencionais, mas é uma excelente linhagem que agora faz parte do grupo EW. Ele é dono da HIN e ele é dono também da Lohmann. A Lohmann é uma das principais linhagens comerciais de aves criadas livres de gaiolas. Aliás, os sistemas orgânicos, grandes produtores, sempre alojam Lohmann. Então, se você pegar grandes produtores de ovos orgânicos, de sistemas caipiras, as grandes empresas do Brasil e do mundo, geralmente é a Lohmann que eles estão alojando. Porque além da performance, ela é alto desempenho, ela tem uma característica interessante que é a docilidade. Ela é uma ave dócil, ela é uma ave menos estressada. Então por isso ela vai muito bem em sistemas que ela tem acesso a uma área externa, que tem mais contato com possíveis predadores, enfim. É uma excelente linhagem do grupo EW. Outra linhagem, a Highline. A Highline, ela é uma das pioneiras, aliás, ela é a pioneira, né? A Highline foi a primeira linhagem comercial introduzida no país. Sou muito fã da Highline pelo desempenho e pelo suporte. A Highline tem materiais maravilhosos, para mim um dos melhores materiais disponíveis no mercado é da Highline. As melhores experiências do avicultor vêm da Highline, ele recebe cartilhas, ele recebe todo o guia, ele recebe planilhas para preencher da própria linhagem. Ela faz um trabalho fantástico, além de ser de alto desempenho. Esse material, inclusive, que é o guia de... Aliás, todas as fotos aqui são de guias de manejo. Os guias de manejo de todas as linhagens estão disponíveis. Só você dar um Google aí, por exemplo, guia de manejo Isabral, guia de manejo Highline. Você vai ter acesso disponível gratuitamente nesses materiais para você comparar o que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é o que é importante para fazer a escolha, além do que a gente já viu. Mas aqui só para pontuar, a Highline foi o primeiro híbrido, a primeira linhagem comercial introduzida aqui no país e sempre foi campeã de alojamento em gaiola. Então ela sempre se despontou, sempre se destacou como a principal linhagem usada no Brasil. E ela está sendo também adotada nos sistemas caipiras, uma excelente poedeira do grupo EW. E também temos a Novogen, tanto a Novogen Brown como a Novogen Tinted, a Novogen White também, mas a gente conhece mais a Novogen Tinted e a Novogen Brown, que elas são muito utilizadas nos sistemas caipiras por algumas das características, principalmente de facilidade de aquisição. Não é o momento de discutir isso, mas a Novogen é do grupo EW. Então o grupo EW ele é dono das principais linhagens que a gente trabalha. Postura vermelha, que é a Novogen Brown, postura creme, que é a Novogen Tinted,
O grupo EW é dono da HIN e é dono da Highline e de outras linhas também, mas aqui a gente vai fazer a nossa lista das 8 principais. Então vamos voltar comigo aqui, quais são as 8 linhagens principais de alta performance disponível para o avicultor hoje. Pegar do grupo da Hendrix, temos a Bovans, DeKalb, Highsex e a mais conhecida de todas, muito utilizada em sistemas caipiras, Isabral. Agora do grupo EW, a gente também tem 4 grandes nomes, grandes linhagens de alta performance. Novogen, Novogen Brau e Novogen Tinted. Highline, nós temos aqui também a HIN e temos a Loman. Bom, professor, já entendi que não são raças, a gente tem que falar em linhagens, que são marcas comerciais de grandes empresas. E já entendi que só temos 2 opções, 2 grandes empresas que produzem genética para a área de poedeiras, linhagens de alta performance, Grupo EW ou a Hendrix, não tem para onde fugir. E o que eu vou olhar para a escolha? Qual é a melhor poedeira? Qual é a melhor delas? A gente tem que olhar sempre os índices zootécnicos. E esses guias de manejo, eles trazem inclusive resumos para a gente olhar isso. Só que se a gente pegar aqui como exemplo, esse é um recorte do guia da Isabral, o guia de manejo de sistemas alternativos. Lembrando que guia é um guia, então ele não tem a verdade absoluta, na prática as coisas se comportam diferente. Um outro ponto importante é que muitos desses guias eles são feitos em sistemas convencionais, em gaiolas. Eu vou fazer uma comparação aqui de os dois grupos, levando em consideração 2 marcas, uma de cada um, que tem guias específicos para sistemas alternativos, que são para galinhas criadas livres de gaiolas e com acesso à área externa, como é o foco aqui da escola. Esse recorte aqui, então, ele é da Isabral Sistemas Alternativos. E eu vou comparar com o da Highline, que tem um guia para sistemas alternativos. Aliás, acho que são as 2 únicas linhagens desses grupos que tem materiais sobre sistemas caipiras, sistemas cage-free. Se a gente comparar esses índices, e é aqui que é importante você dar uma olhadinha para tomar a melhor decisão, vamos pegar, por exemplo, o pico de produção. A gente sabe que as linhagens chegam lá com 25, 26, 27 semanas no pico de postura. E qual é a porcentagem de produção que ela consegue atingir nesse pico? Se a gente olhar aqui da Isabral, do grupo Hendrix, fala em 96% de postura em pico. Agora vamos comparar com uma marca do grupo EW, a tabelinha da Highline. 96% no pico, a mesma coisa. Outra métrica extremamente importante, ovos por ave alojada. Não me importa muito porcentagem de pico, não me importa muito a porcentagem. Eu tenho que olhar ao longo do ciclo, isso é muito importante. Tenho que fazer uma avaliação desse índice ao longo de todo o ciclo de postura. Se a gente pegar da Isabral, um ciclo de 90 semanas, ela está falando aí em 414 ovos produzidos por ave alojada. Agora, se a gente pegar a tabelinha do concorrente aqui do outro grupo, a Highline, ela vai ter ali entre 408 e 421 ovos por ave alojada. Se você pegar a média, dá exatamente os 414 ovos da Isabral. Então, na média, elas têm a mesma produtividade praticamente. Outro índice importante, viabilidade, que é o contrário da mortalidade. Então, qual é a porcentagem de mortalidade esperada para 90 semanas da Isabral? 7%, porque viabilidade é 93%. Da Highline, a mesma viabilidade com 90 semanas, 93%. Idade aos 50% de produção, a Isa está falando em 150 dias. A Highline já trabalha com uma porcentagem um pouquinho mais precoce, 140 dias. Mas de 140 para 150 dias, vamos convencionar aqui que esses 10 dias, uma semana praticamente, não vai mudar o jogo, não vai fazer uma diferença tão grande em nenhum índice. Tanto é que os outros índices são muito parecidos. Se a gente pegar peso das poedeiras, chega no peso igual em fim de ciclo. Se a gente pegar outras métricas, elas se assemelham muito. E se eu olhar para as outras linhagens, se eu pegar cada um dos guias das 8 linhagens que eu elenquei aqui para vocês e comparar esses índices zootécnicos, eu vou chegar mais ou menos na mesma coisa. Então, com relação à produtividade, a escolha dentro dessas que eu passei para vocês estão assertivas.
elas não têm grandes diferenças em desempenho, em performance. Então é correto eu afirmar aqui para vocês que eu tenho um conjunto de linhagens de alta performance que se assemelham com relação a desempenho, a produtividade, que são tanto do grupo EW como do grupo da Hendrix. São só essas duas opções, mas tem várias marcas dentro desses grupos. E a escolha vai depender do que a gente viu: cor de casca, disponibilidade, relação de preço, de planejamento, e dá uma olhadinha nos índices zootécnicos para você fazer a melhor escolha de acordo com o seu caso, com o seu objetivo. Beleza? Obrigado por acompanhar esse vídeo até aqui. Se você gostou desse conteúdo, deixa o joinha, compartilha, se inscreve no canal. Eu espero você no nosso próximo vídeo aqui no canal da escola. Um grande abraço!